Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão, e hoje vamos conversar um pouco sobre modelos explicativos do processo saúde, doença, cuidado. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Muito bem. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são compreender que os modelos explicativos do processo saúde-doença variam ao longo do tempo e que, portanto, os modos de tratamento também variam. Discutir alguns desses modelos explicativos do processo saúde, doença, cuidado, a exemplo do modelo biomédico, o modelo processual, o modelo da história natural, o modelo processual é um modelo de história natural da doença, o modelo sistêmico, o modelo do campo da saúde, dentre outros. Entender os conceitos de unicausalidade, multicausalidade e determinação sociocultural e econômica do processo saúde, doença, cuidado. Muito bem, se nós pudermos colocar, traçar uma linha do tempo, e ao longo dessa linha do tempo, tentar situar as diferentes concepções do processo saúde-doença em determinados períodos desse tempo, essa linha seria mais ou menos assim, desde a Idade Antiga até os tempos atuais. Então, lá na Idade Antiga, a ideia que se tinha do processo de adoecimento era muito voltada ao modelo, a uma visão ontológico-religiosa, né, do adoecimento. Então, se acreditava que uma pessoa doente, ela era, havia uma incorporação, ela era talvez um ente externo a ela, né, um ser ontológico, se apropriava do corpo, né, das pessoas e causavam doença nessas pessoas. Então, a forma de tratar essas enfermidades era, portanto, vinculada a um tratamento religioso. Nessa época, né, em que se tinha essa compreensão do processo de adoecimento, apareceu um homem visionário, um homem revolucionário, que, contrariando todas as concepções vigentes, começou a desenvolver ideias de que a doença não era, então, causada por um ser ontológico que possuía o corpo, que se apropriava do corpo, mas sim por um desequilíbrio entre os humores corpóreos, né, sangue, bile e outros fluidos corpóreos, e o ambiente, que, portanto, a doença, ela era influenciada tanto por questões do organismo, né, quanto também pelo ambiente, né. Então, esse homem foi Hipócrates, que é atualmente considerado o pai da medicina, né, que é considerado o pai da medicina. E a partir das ideias de Hipócrates, surge a teoria miasmática, né, de que maus ares, né, que era um produto da decomposição orgânica, que se espalhava, portanto, pelo ar, aqueles maus ares, eles causavam o adoecimento. Muito bem. Na Idade Média, todos nós sabemos que também foi considerada a Idade das Trevas, né? E nesse período, a visão de adoecimento, ela era vinculada à concepção da igreja, né, fundamentalmente a igreja católica. Então, havia uma visão de que a doença, ela era a consequência dos pecados e que, portanto, a doença era, de certa forma, necessária para purificar, né, o corpo. Então, uma visão purificadora da doença. Praticamente não houve avanços nessa época em relação aos estudos da origem, né, das doenças numa perspectiva científica. Na Idade Moderna, com o Renascimento, né, o Iluminismo,
e a visão mais racional sobre o mundo, em relação a todo o mundo, essa visão racional também influenciou a concepção de saúde e de doença, né, e o cuidado que se oferecia às pessoas em função, às pessoas que ficavam doentes. E então, passa-se a desenvolver um método científico racional, né, um método científico baseado na experimentação, e o que constitui, né, as bases da ciência moderna, né? Também na Idade Moderna surgem várias revoluções, né? Revolução na França, revolução na Inglaterra, e passa-se então a perceber, né, por conta inclusive do advento da indústria, né, e as péssimas condições de trabalho a que as pessoas eram expostas naquela época, então passa-se a perceber que a exploração das pessoas, quer pelas relações de trabalho, quer pelas relações sociais e hierárquicas na sociedade, né? Então, as relações sociais, econômicas, culturais, elas também poderiam ser consideradas como fatores que poderiam levar ao adoecimento. Então, essas revoluções, elas trouxeram essa visão diferenciada sobre o processo de adoecimento, mas era de uma forma ainda não muito sistematizada. Ainda na Idade Moderna, com a descoberta do microscópio, né, passou-se a conseguir enxergar as bactérias, os micro-organismos de um modo geral, e se desenvolveu uma visão etiológica, uma visão muito biológica, de que o adoecimento, de que cada doença, ela tinha um agente etiológico, e que esse agente etiológico era necessariamente um micro-organismo. Então, ao ponto em que isso trouxe avanços ao conhecimento científico, isso também pode ser considerado, né, como um certo retrocesso, porque passou-se a pensar que o micro-organismo, ele era soberano em relação à causação, né, do processo de adoecimento. Então, isso levou a um certo esquecimento, né, de que o adoecimento, ele também é influenciado pelas questões sociais e econômicas. Bom, então, com esse advento, né, da clínica e da visão biológica, surge o que nós chamamos de modelos de unicausalidade, modelos explicativos baseados na unicausalidade. E também que esses modelos explicativos unicausais, eles eram bastante úteis para explicar doenças infecciosas, infecto-parasitárias, que naquela época eram as doenças que mais acometiam as pessoas e as doenças que mais causavam óbito, né? Porém, com uma série de avanços na ciência, no saneamento básico, na produção de alimentos, na vacinação, e uma série de outras descobertas importantes levaram as pessoas a viver muito mais, e o fato de elas, então, morrerem mais velhas, né, fazia com que essas pessoas pudessem chegassem a desenvolver algumas doenças crônicas que antigamente não eram tão comuns. E a partir de então, os modelos etiológicos de unicausalidade já não davam conta de explicar os processos de adoecimento. Então surge uma visão etiológica multicausal. E a partir daí, vários modelos explicativos do processo de saúde e doença passam a ser desenvolvidos, como o modelo biomédico, o modelo da balança e o modelo da balança de Gordon, o modelo ecológico, o modelo da história natural da doença, né, a rede de causalidade de Nancy Krieger, o modelo do campo da saúde, o modelo sistêmico e vários outros. Alguns desses a gente vai conversar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas essa aula, ela é muito exploratória. Vocês vão precisar fazer leituras para ampliar o conhecimento.
Porém, tanto a visão unicausal, né, tanto os modelos de unicausalidade quanto os modelos de multicausalidade, eles têm uma concepção de causação, uma concepção etiológica de causação. E a lógica de causalidade, ela passa a ser confrontada, né, por ideias mais atuais de que foram conceitualizadas sob a denominação de modelo de determinação sociocultural e econômica do processo saúde e doença. Esses modelos, então, de determinação social e os modelos de causalidade são os que atualmente predominam, né, especialmente na nossa sociedade ocidental moderna. E é sobre eles que nós vamos conversar um pouco mais. Okay? Então, lá na segunda metade do século XIX, as concepções sociais, então, advindas das revoluções, especialmente francesa e Revolução na Inglaterra, essas concepções sociais, elas dão lugar ao conceito etiológico, advindos da era bacteriológica, né, com a descoberta do micro-organismo, né, e podemos, então, passa-se, então, a pensar que nesses dois modelos de causação da doença, de unicausalidade e de multicausalidade, sendo que no modelo de unicausalidade, cada doença, ela é pensada como o resultado de uma causa, especialmente biológica. E de que forma esse agente biológico leva à causação da doença, isso ficava dentro de uma certa caixa preta, né? E, portanto, a gente fala sobre os paradigmas da caixa preta. Essa caixa preta, né, como algo ainda não muito compreendido, né? Então, nessa visão de unicausalidade, assim, quando ela surge, bem nesse modelo, nesse paradigma de caixa preta. Porém, como eu já mencionei, as doenças infecciosas e parasitárias, elas se encaixam, de certa forma, relativamente bem nesse modelo de unicausalidade. Porém, as doenças crônicas não se encaixam. Então, surgem os modelos de multicausalidade, que consideram várias causas, né, levando a um determinado problema de saúde. Mas ainda numa concepção de causa no sentido direto, de que um fator A está diretamente relacionado à ocorrência de um fator, de um evento, né, de um desfecho B. E aí, por exemplo, o modelo biomédico, em que a exposição a um determinado fator causa um desajustamento ou falhas nos mecanismos de adaptação, né, do organismo, levando, portanto, à doença. Ou seja, o modelo biomédico, ele é essencialmente pautado no pressuposto de desequilíbrio, né, de desajustamento, de falha do corpo biológico, né? E, portanto, o tratamento deste corpo biológico seria especialmente o tratamento que se faz vinculado a esse conceito a essa concepção de doença. No modelo de multicausalidade da balança de Gordon, né, Gordon, então, ele coloca não apenas um único fator, mas vários fatores, né, fatores relacionados à saúde e fatores relacionados à doença, numa balança, e que ora essa balança tende mais para o lado da doença, portanto a pessoa adoece, ora essa balança tende mais para o lado dos fatores relacionados à saúde, portanto a pessoa ficaria saudável, né, que também a gente pode considerar como relacionada ao modelo biomédico, né, e a forma de pensar o processo de saúde e doença a partir da causalidade. Um terceiro modelo que surge também nessa perspectiva de multicausalidade
é o modelo da tríade ecológica, que, por exemplo, na odontologia é ainda hoje muito em voga, né, muito praticado, em que a gente pensa que a doença como um resultado da interação entre o hospedeiro, né, que é o suscetível, o agente, que na maioria das vezes é um agente etiológico, né, que causa a doença, e o meio ambiente, né? Então, a interação entre esses três fatores levaria à ocorrência de problemas de saúde. Um modelo muito importante para a explicação do processo saúde, doença, cuidado foi desenvolvido por Livell e Clark no ano de 76, né, também baseado nessa tríade ecológica, né, do agente, do ambiente e do hospedeiro. E esse modelo da história natural da doença, ele é extremamente importante ainda hoje, porque os conceitos de prevenção, né, advém dessa explicação, dessa lógica de explicação do processo saúde e doença. E de acordo com esse modelo natural, pode-se dividir o processo de causação da doença em dois momentos. O período pré-patogênico. Nesse período de pré-patogênese, existe a interação ainda entre esses hospedeiros, né? Mas o indivíduo ainda está saudável, né? E o segundo período seria o período patogênico, ou o período de patogênese, quando a interação entre esses três fatores leva ao desequilíbrio, então, existe uma interação de uma forma maléfica ao organismo, e então isso produz estímulos patogênicos que causam, primeiro, alterações moleculares, alterações celulares, alterações numa etapa ainda subclínica. A gente vê aqui a linha do horizonte clínico, então, mesmo antes dos primeiros sinais e sintomas clínicos aparecerem, já existe uma etapa de patogênese subclínica, ainda no campo molecular, no campo celular, né? E que a permanência desses estímulos e a não capacidade do organismo de responder adequadamente, né, a esses estímulos patológicos, levariam, então, a progressão, né, dessa patogenia, levando, portanto, a manifestação dos aspectos clínicos da doença, portanto, levando à incapacidade, né, declarada, mais facilmente diagnosticada, que pode evoluir ou para a saúde, né, voltando para a cura e o estabelecimento da saúde do indivíduo, ou que também pode evoluir, né, para progressão dessa doença e até ao óbito. Então, Livell e Clark, eles, a partir desse conceito de período pré-patogênico e período patogênico da doença, eles desenvolveram o conceito de prevenção. E aí, então, a prevenção primária, que aconteceria ainda durante o período pré-patogênico, então, todas as medidas que se referem, né, todas as ações dos profissionais de saúde, dos gestores, né, ou do próprio indivíduo, que se relacionam ao período pré-patogênico, eles seriam considerados como medidas de prevenção primária. Porém, as medidas que se relacionam ao período patogênico, né, seriam tanto medidas de prevenção secundária quanto medidas de prevenção terciária. Lá no período pré-patogênico, essas medidas, né, de prevenção primária, elas podem ser em dois níveis. No primeiro nível, que seria a promoção da saúde, quando essas ações, elas são inespecíficas, ou seja, são ações voltadas para a saúde, e não especificamente para a prevenção de uma doença. Então, toda vez que se faz algo relacionado à promoção da saúde, né,
ou seja, uma medida inespecífica que não previne especificamente uma doença, a gente está falando em primeiro nível de prevenção, também chamado de promoção da saúde. Um exemplo seriam ações de educação em saúde, ações de alimentação saudável, a prática de atividade física, dentre outras ações. Porém, se as medidas de prevenção primária, elas são voltadas para prevenir especificamente um problema de saúde, né, uma doença, então a gente diz que elas são medidas específicas, de proteção específicas, e que vão, portanto, prevenir a ocorrência de um agravo, né, de uma doença. Um exemplo poderia ser uma vacina. Então, a vacina, ela é específica para um determinado problema de saúde, para uma doença, né? Então, a gente pode claramente perceber aqui que dentro da prevenção primária, a gente tem tanto a promoção da saúde, quanto a prevenção de doença, mas ambas ainda com o indivíduo sem doença, no período pré-patogênico. No período patogênico, as medidas, elas poderiam ser feitas, né, podem ser impostas, podem ser implementadas num estágio, então, que a pessoa já adoeceu, já tem um período de patogênese, mas se ela for implementada, se a medida for implementada no estágio ainda precoce desse adoecimento, a gente diz que isso é uma medida de prevenção secundária, portanto, no terceiro nível, que são as medidas de diagnóstico precoce e de tratamento imediato. Pode-se, por exemplo, falar que quando a pessoa ainda está num período bem inicial de câncer, né, e se faz um diagnóstico bastante precoce, por exemplo, o câncer de próstata, ainda sem nenhuma manifestação clínica visível, mas já com, por exemplo, o PSA alterado. Então, se vai lá, faz um exame de sangue, se detecta uma alteração, né, e a partir dali se instituem medidas de tratamento para aquele problema. Isso, então, é considerado um problema, uma ação de prevenção secundária. A prevenção terciária, por sua vez, ela tanto pode ser no quarto nível, né, uma intervenção de quarto nível, quanto uma intervenção de quinto nível. A intervenção de quarto nível seria a limitação do dano, ainda no período pré-patogênico, né, no período patogênico, em que a doença ela já está no estágio mais avançado, mas a gente ainda consegue prevenir sequelas que são bem mais graves, né? Então, seria a limitação do dano. Um exemplo disso, a gente pode considerar a remoção da mama quando o câncer já está em um estágio mais avançado da doença. E, por fim, o último nível de intervenção do modelo de Livell e Clark seria o quinto nível, que é o de reabilitação. Quando as sequelas da doença podem ser reparadas com maior ou menor eficiência por meio de medidas de reabilitação. Um exemplo também pode ser a colocação, por exemplo, de próteses, né, próteses mamárias, ou no caso da odontologia, próteses dentárias, em que a gente vai reabilitar o paciente, portanto, tratando as sequelas. Então, esse tipo de intervenção, de acordo com o Livell e Clark, toda e qualquer ação relacionada ao tratamento das pessoas, ela é uma medida de prevenção, portanto, prevenindo um dano pior ou prevenindo um problema maior, que seria o óbito. Um outro modelo de concepção do processo de entendimento, né, um modelo explicativo do processo saúde, doença, cuidado, é o modelo de Nancy Krieger, chamado de teia de causalidade. De acordo com esse modelo, múltiplas causas, né, podem levar à ocorrência de um determinado problema, né, ou de vários problemas, né. Aqui não é causa, bem aqui o slide está errado, é efeito também. Então, múltiplas causas podem levar à ocorrência de múltiplos problemas de saúde.
formando, portanto, uma intrincada, né, uma bem complexa teia de causalidade. Mas até aqui a gente está o tempo inteiro falando em causa, né? Ou seja, o conceito de causa, ele pressupõe que um problema, né, uma enfermidade, uma doença, ela tem uma causa. Causa no sentido de que aquilo atua de forma unívoca, de forma direta, que é uma relação direta entre uma exposição e um desfecho. E a gente, então, começa a se perguntar de que forma problemas que não são efeitos, exposições que não são biológicas, né, poderiam causar o adoecimento. E a causa, ela não se aplica de uma forma muito adequada quando a gente quer estudar explicações que vão para além do biológico. Será que a gente pode dizer que, por exemplo, a pobreza ajuda a explicar os processos de adoecimento? Né? Será que as formas de moradia, o desemprego, o suporte, as relações sociais, será que elas interferem, né? Será que elas podem ser consideradas fatores que explicam o processo de adoecimento? Né? Se você acha que sim, né? Então, como que é essa relação direta entre a pobreza e o adoecimento? Pobreza e a doença. Então, não existe uma relação direta, né? A gente não pode dizer que a pobreza é uma causa, por exemplo, da tuberculose, ou que a pobreza é uma causa da Covid-19. Não se pode dizer isso. Mas se sabe que a pobreza, que as relações sociais, né, que os determinantes sociais, econômicos e culturais influenciam, sim, na ocorrência da tuberculose, na ocorrência da hanseníase, na ocorrência, inclusive, da Covid-19, né? Mas não de uma forma direta, não de uma forma unívoca, mas de uma forma indireta, mediada pela ação de outros fatores. Então, para entender e para compreender, então, para explicar melhor de que forma esses fatores mais distantes da ocorrência da doença, né, esses fatores mais gerais, de que forma eles podem, de certa forma, levar, facilitar, propiciar a instalação da doença, se começou a trabalhar com o conceito de determinação social do processo saúde, doença, cuidado, que se refere, portanto, não a causas, mas a características e caminhos pelos quais as condições da sociedade conseguem afetar a saúde das pessoas. Existem alguns livros que se referem aos determinantes, alguns autores que dizem que os determinantes podem ser considerados como causas das causas, ou fatores que facilitam a instalação das causas. Portanto, a gente não pode dizer que a pobreza é causa da tuberculose, que a pobreza é causa da hanseníase, mas a gente pode dizer que a pobreza, ela é um determinante da tuberculose, ela é um determinante da hanseníase, e ela é também um determinante da ocorrência de formas graves, por exemplo, de doenças como a Covid, né? Ou seja, a pobreza facilita a instalação das causas. E como que a gente poderia pensar isso na Covid? É fácil de compreender isso, porque, por exemplo, a pobreza, a pessoa que é mais pobre, ela não vai conseguir aderir às medidas, por exemplo, de distanciamento social, porque ela precisa sair de casa para trabalhar, para conseguir um pouco de dinheiro para comprar comida para aquele dia, né? Então, ela vai se expor mais facilmente e mais frequentemente às causas da instalação da doença, né? Então, nesse sentido, se desenvolveu o conceito de determinação social, cultural, econômica do processo de saúde e doença. A Organização Mundial da Saúde, desde 2003, publicou já a segunda edição, né, desse livro, que é um compêndio
sobre os determinantes sociais da saúde, e a Organização Mundial da Saúde cita vários determinantes sociais da saúde, como o estresse, os cuidados no início da vida, a exclusão social, as condições de trabalho, desemprego, educação, os riscos ambientais, a alimentação, transporte, suporte social, discriminação, a existência de serviços de saúde que sejam acessíveis à população e que sejam de qualidade, a equidade, dentre outros. E esses determinantes, eles podem ser agrupados em microdeterminantes e macrodeterminantes. Então, os microdeterminantes, né, são aqueles determinantes que acontecem, que a gente pode, talvez, medir, mensurar no nível do indivíduo. E os macrodeterminantes são aqueles determinantes que ocorrem no nível da população. Então, para a gente tentar responder algumas dessas perguntas, né, por que alguns indivíduos são mais saudáveis do que outros? Por que algumas sociedades são mais saudáveis do que outras? Então, a gente lança a mão, né, do estudo dos microdeterminantes e dos macrodeterminantes. Fatores de risco individuais podem explicar apenas uma parte da variação da ocorrência da doença, né? Uma boa parte da variação da ocorrência da doença não pode ser explicada por fatores de risco no indivíduo ou por determinantes do indivíduo, mas precisam ser explicados, a gente precisa estudar características da sociedade. Exemplos de microdeterminantes: características genéticas, imunológicas, características de renda da pessoa, né, acesso a serviço de saúde daquela pessoa, a escolaridade da pessoa, a posição daquela pessoa na sociedade, questões relacionadas à personalidade daquelas pessoas, hábitos, cuidados desde a idade, durante os 1000 dias, né, os primeiros 1000 dias, ou até especialmente nesse período. Mas, além portanto, investigar questões relacionadas a essas características, de acordo com a forma de pensamento, de determinação social do processo saúde-doença, não basta, nas pesquisas epidemiológicas, né, se a gente quer investigar um agravo à saúde, se a gente quer investigar, por exemplo, COVID, não basta avaliar características relacionadas às causas da COVID. É preciso pensar nos determinantes da COVID. E não basta pensar nos determinantes individuais, né? É necessário também pensar nos determinantes da sociedade. Portanto, os problemas de saúde, como a COVID e os outros problemas, eles ultrapassam, né, a capacidade que o indivíduo tem de lidar com isso, né? É preciso ter um olhar, quando você vai investigar esses problemas, é preciso ter um olhar para a sociedade, para a comunidade e para os macro, né, determinantes. Então, questões de políticas públicas, questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, aspectos relacionados à economia, como produto interno bruto, desigualdades de renda, aspectos ambientais, as iniquidades sociais, as posições hierárquicas na sociedade. Então, as investigações epidemiológicas, atualmente, dentro do marco teórico da determinação social do processo saúde-doença, elas não se restringem ao estudo das causas e nem ao estudo dos microdeterminantes, mas também é necessário estudar os macrodeterminantes. Pensando essa bolinha laranja aqui como uma pessoa, ela não é uma ilha que viva sozinha, né, numa sociedade. Ela é cercada por outras pessoas e ela é influenciada pela comunidade, né, de vizinhança imediata que a cerca, ou pelas pessoas que convivem com ela, né, pelas pessoas com quem ela se relaciona, e pelas pessoas que fazem parte do ambiente social que ela
experimenta de alguma forma, quer seja pela televisão, pelo rádio, pelas mídias sociais, aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, aquilo que ela ouve, né? Então, essas influências do ambiente micro e do ambiente macro, né, as influências pessoais, as influências comunitárias e as influências societais, né, influenciam esse indivíduo, e esse indivíduo também influencia as outras pessoas. Então, e aí surgem modelos explicativos, né, do processo saúde, doença, cuidado, como esse, chamado modelo sistêmico, em que a gente percebe aqui que fatores políticos, sociais e econômicos, num nível mais externo, influenciam, como, por exemplo, a escassez de alimentos, latifúndio, falta de escolas, a pobreza, o desemprego, a falta de estímulo agrícola, habitação insalubre, baixo poder aquisitivo. Então, essas questões mais macroeconômicas, políticas e sociais estariam influenciando os fatores culturais, crença, ignorância, falta de higiene pessoal, superstição, usos e abusos de medicamento, desmame precoce, hábitos alimentares. Então, influenciando os fatores culturais, que, por sua vez, influenciariam os fatores ambientais, né? Água contaminada, falta de esgotamento sanitário, alimento contaminado, contaminação hospitalar, solo, lixo, presença de vetores como moscas. Então, vejam que ainda existem essas setinhas aqui que dizem que tanto os fatores externos influenciam o fator mais interno, né, como também o fator interno influencia os fatores mais externos. Então, continuando, né, os fatores ambientais influenciando os agentes patológicos, né, e os agentes patológicos aqui, que seriam considerados as causas, né, mas dentro do conceito de causalidade, as causas, né, do processo de adoecimento, e aqui dentro outros tantos eventos interagindo, né, entre si, na causação e na determinação desse processo de adoecimento. E, por fim, um último modelo seria o modelo do campo da saúde, segundo o qual o estado de saúde de uma população, ele é influenciado por aspectos biológicos, mas também por aspectos do ambiente, por aspectos do estilo de vida e por aspectos do serviço de saúde. Dentre os aspectos biológicos estariam aí características genéticas e hereditárias, dos sistemas internos complexos, né, dos nossos sistema cardiovascular e outros tantos, né, como também o processo de envelhecimento. Além disso, no campo da saúde, né, por esse modelo, ele vai além, né, porque ele não fala apenas do agente, do ambiente e do suscetível, né, mas ele incorpora também aqui os serviços de saúde, né, e dentro desses serviços de saúde, tanto no sentido de fazer promoção e prevenção, que seria o primeiro e o segundo nível, né, de aplicação de Livell e Clark, como os processos de tratamento, tanto tratamento imediato quanto a limitação do dano, e também as medidas para a reabilitação, né. Além disso, o estado de saúde de uma sociedade, ela também é influenciada pelos estilos de vida da pessoa. Então, hábitos alimentares, riscos ocupacionais, lazer, recreação, e outras tantas características que se referem ao estilo de vida daquele sujeito. Mas também os aspectos ambientais, ambiente físico, ambiente psicológico, físico, né, o ambiente geográfico, o clima, a temperatura, a proximidade, a radiação e tantos outros, né, como também o ambiente psicológico, o ambiente social, o ambiente econômico, o ambiente cultural, o ambiente político, né, estariam dentro dessa quarta caixinha aqui para explicar o modelo chamado campo da saúde. Esse é um modelo bastante utilizado no Canadá, né, foi desenvolvido no Canadá, e que serve para explicar muitos
dos nossos estudos, né, se apropriam desses modelos para estudar o processo saúde, doença, cuidado. E aí a gente pode pensar que a saúde hoje, né, por exemplo, no Brasil, desde a década de 90, ou lá na década de 90, para ser mais correta, lá na década de 90, se pensava, né, e já isso foi incorporado na lei, né, na Lei 8080, pensando saúde vinculada aos conceitos de determinação. Então, a nossa Constituição de 88 e as leis que vieram depois da Constituição, elas são muito equânimas, né? Elas são muito adequadas aos modelos de explicação do processo saúde, doença, cuidado, pautados numa concepção de determinação do processo. Ou seja, para que a gente consiga melhorar os estados de saúde, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, não basta pensar em doença, pensar em causas, né, em causa direta da doença. É preciso pensar nas questões mais amplas, é preciso ter uma visão mais ampliada sobre esse processo de saúde, doença, cuidado. Portanto, pensando antes e atuando antes da doença acontecer, atuando na promoção da saúde, atuando na prevenção da doença, atuando nos determinantes do processo saúde, doença, cuidado. Tá? Então, vejam que a Lei 8080, ela já considera que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a assistência à saúde, a educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Assim, os níveis de saúde de uma população expressam muito mais do que a questão biológica, expressam a organização social e econômica de um país. Então, para ter saúde, não é preciso que a gente tenha tudo isso. Não se fala em saúde apenas no setor saúde. Para se ter, né, realmente saúde, é preciso pensar para fora da caixinha saúde. É preciso pensar na economia, na educação, no saneamento básico, né, na assistência social e em tantos outros, no meio ambiente, e assim vai. E, portanto, se compreende a saúde inscrita lá nas leis que regem o nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, compreende-se, portanto, saúde como um fenômeno multidimensional, hoje, né? A gente tem essa compreensão do processo da saúde como um fenômeno multidimensional que envolve diversos aspectos psicológicos, físicos, econômicos, sociais, religiosos, dos serviços de saúde, dentre outros, tá? Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque a forma como a gente estrutura as nossas pesquisas, né, a forma como a gente estrutura os nossos trabalhos de investigação, e vocês, portanto, as suas dissertações e as suas teses, para responder a uma pergunta de investigação, ela está intrinsecamente ligada à concepção que você tem do processo saúde, doença, cuidado. E ao modelo que você vai utilizar para explicar esse fenômeno. Então, se o teu modelo é um modelo de unicausalidade, se você acredita, né, se você segue esse modo de compreender a doença como a consequência de uma única causa, né, então, se você pensa assim, o teu estudo, ele vai investigar apenas a ocorrência da doença e da exposição, né, ele vai ficar vinculado a essas duas únicas variáveis. Se você pensa pautado no marco teórico de multicausalidade, então o teu estudo ele vai investigar as múltiplas causas de um evento, para testar hipóteses, né, de associação com múltiplas causas. Mas se você pensa o processo de adoecimento, né,
vinculado a um marco teórico de determinação social, então o que você vai investigar são outras coisas, né? Você vai investigar desde questões econômicas, questões de relações societais, né, questões de saneamento básico, questões, enfim, de educação, até aspectos mais biológicos. Então, a ideia de trazer essa aula hoje foi para que você compreenda que as formas de explicação da saúde e doença, elas variam com o tempo, e que a forma como você compreende vai influenciar o teu estudo, tá bem? Então, baseado nessa ideia, né, de que a saúde, ela é um fenômeno multidimensional, é fácil, então, a gente compreender que as pessoas que vivem assim, elas vão adoecer menos, né, vão viver muito melhor do que as pessoas que vivem assim, né, nessas condições. Então, é fácil entender que não é só o biológico que é o responsável, ou que é considerado como fator que influencia o adoecimento das pessoas. É importante considerar aspectos que vão para além do biológico, né? A pobreza e outros aspectos da vida das pessoas têm uma ampla relação com os processos de adoecimento. E por fechar aqui a nossa câmera para a apresentação, só para eu poder aparecer aqui para vocês, né? E desejar a vocês novamente um bom restinho de semana até o nosso encontro, tá bem? Abraço a todos e até mais.